Ter segurança na hora de fazer o enseja é muito importante. Com uma seleção de assuntos da matéria literatura, este curso foi desenvolvido para facilitar o aprendizado e deixar o aluno mais seguro na hora da prova. Você verá durante esta aula sobre a escola literária Barroco, suas características, obras e representantes. Aleijadinho, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Olá, bom te ver novamente. Pronto para a nossa quinta aula? Vimos na aula passada sobre classicismo e quinhentismo. Conhecemos Luís Vaz de Camões e também a carta de Pero Vaz de Caminha. Já aprendemos várias coisas, não é mesmo? Mas ainda há muito mais por vir. Está preparado? Lembre-se de que pode assistir novamente a qualquer aula, se precisar. Vamos prosseguir. Barroco. Surgido no século XVII, o Barroco é a arte seiscentista, marcado pela crise dos valores renascentistas e influenciado pela Contra-Reforma, pela Companhia de Jesus e pela Santa Inquisição. Após as reformas religiosas do século XVI, a Igreja Católica perdeu muito espaço e poder, mas continuou influenciando a Europa. A arte barroca surgiu em meio ao contraste da espiritualidade e teocentrismo da Idade Média, com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento. A unificação da Península Ibérica favoreceu o avanço da Companhia de Jesus em nome da Contra-Reforma. A Península Ibérica ficou presa a uma cultura quase medieval, enquanto o resto da Europa vivenciava descobertas científicas. É com esse contexto de conflito entre homem e Deus que o Barroco tomou forma. Caracterizado pela ambiguidade, movimento, contrariedade e a fusão de diversas coisas numa só, causando surpresa e espanto. A pintura barroca é caracterizada por seu realismo, pela escolha de cenas dramáticas e intensas, pelo contraste entre o claro e o escuro, pela composição simétrica e pela luz artificial. Podemos ver aqui um exemplo de pintura barroca. Esta é a Ceia em Emaús, de Caravaggio. Note as características do barroco, principalmente o contraste entre o claro e o escuro. Nas esculturas, a arte barroca se caracteriza pelas dobras agudas, pelas figuras com um tom dramático e ainda as roupas costumam ser esvoaçantes. Podemos ver aqui uma das esculturas mais conhecidas do período, Êxtase de Santa Teresa, de Bernini. Esta escultura, rica em detalhes, representa a experiência mística de Santa Teresa de Ávila, onde foi atingida por uma seta de amor divino por um anjo. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. O Barroco se manifestou tarde nas artes plásticas no Brasil, pois só se tornou possível com o suporte dado pela descoberta de ouro em Minas Gerais. Isso resultou na construção de igrejas barrocas ao longo do século XVIII. Nascido em 1730, em Ouro Preto, Aleijadinho é considerado um dos maiores artistas barrocos do Brasil. Suas esculturas se tornaram parte do patrimônio histórico da humanidade. Utilizava madeira e pedra-sabão em suas obras, que têm como característica a expressividade e a dramaticidade. Aos 40 anos ficou doente. Ninguém sabe ao certo o que houve, mas aos poucos o artista foi perdendo o movimento das mãos e dos pés. Para trabalhar, pedia ao ajudante para amarrar as ferramentas em seu braço. Era utilizado nas igrejas,
fachadas brancas com linhas coloridas, adornos em madeira e frontões rebuscados. Mas era em seu interior que o barroco se destacava. Era uma característica da época revestir as paredes com ouro como forma de reforçar o poder religioso e preencher cada pedaço da parede com esculturas, pinturas e adornos. E foi aí onde Aleijadinho ganhou espaço com suas esculturas cheias de sentimento. Infelizmente, a importância de suas obras só foi reconhecida depois de sua morte. Hora de um teste. Responda se a frase a seguir é verdadeira ou falsa. O barroco é caracterizado pela ambiguidade, movimento, contrariedade e a fusão de diversas coisas numa só, causando surpresa e espanto. Verdadeiro, falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, vamos continuar com a aula. Principalmente nos países católicos, o tema religioso domina a arte barroca. Morte, inferno, demônio, pecado, perdão, culpa, Deus, arrependimento, etc. O barroco visava espalhar a religião através de uma arte impactante, sinuosa e enfeitada. Na literatura, o barroco é contraditório, repleto, obscuro, ambíguo e insinuante, fazendo uso de um grande número de figuras de linguagem. Clique aqui para ver quais as figuras de linguagem mais usadas. Antítese. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Exemplo: amor e ódio, Deus e diabo, paraíso e inferno, vida e morte, luz e sombra. Esse contraste é utilizado para causar o efeito de contrariedade. Clique aqui para ver a próxima figura de linguagem. Perífrase. É uma expressão que representa algo através de suas características ou atributos. É utilizada para dar o efeito de sinuosidade. Exemplo: Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Cidade Luz, Paris, a dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro. Agora clique aqui para mais uma figura de linguagem. Paradoxo. Paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade. Uma situação que é contrária à intuição comum. Exemplo: eu sou um velho moço. O riso é uma coisa séria. Outros exemplos são: o silêncio é o grito mais forte. Quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Cecília Meirelles. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Renato Russo. Estou cego e vejo. Carlos Drummond de Andrade. Arranco os olhos e vejo. Clique aqui para vermos outra figura de linguagem. Gradação. Está relacionada com a enumeração de ideias em forma crescente ou decrescente. Ao organizar uma sequência de palavras ou frases intensificando ou enfraquecendo progressivamente uma ideia, temos o uso de gradação. Exemplos: ninguém deve aproximar-se da jaula. O felino poderá enfurecer-se, quebrar as grades, despedaçar meio mundo. Murilo Mendes. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Monteiro Lobato. Vive só para mim, só para minha vida, só para meu amor. Olavo Bilac. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Padre Antônio Vieira.
Vamos para a próxima. Clique aqui. Hipérbato. É o rompimento da ordem direta da frase. Consiste na inversão brusca da posição dos termos de uma oração. Exemplos. Da lua os claros raios rutilavam. Camões. Ordem direta. Os claros raios da lua rutilavam. Do tamarindo a flor abriu-se há pouco. Gonçalves Dias. Ordem direta. Há pouco a flor do tamarindo abriu-se. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Hino Nacional Brasileiro. Ordem direta. O sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos no céu da pátria nesse instante. Pronto para a próxima figura de linguagem? Clique aqui. Metáfora. Palavra ou expressão utilizada em um sentido incomum, relacionando dois termos. Ela pode dar duplo sentido na frase. Exemplos. Amor é fogo que arde sem se ver. Camões. Meu coração é um balde despejado. Fernando Pessoa. O tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. Carlos Drummond de Andrade. Vamos agora para a última figura de linguagem. Clique aqui. Hipérbole. É a figura utilizada ao exagerar uma ideia com finalidade expressiva de forma dramática. Exemplo. Chorar rios de lágrimas, morrer de rir, morrer de fome, dizer 1.000.000 de vezes. O barroco possui duas tendências de estilos literários, o cultismo e o conceptismo. Mas antes de prosseguirmos, responda a um pequeno teste. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Antítese ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Paradoxo é uma expressão que representa algo através de suas características ou atributos. Gradação está relacionada com a enumeração de ideias em forma crescente ou decrescente. Hipérbato é o rompimento da ordem direto da frase. Consiste na inversão brusca da posição dos termos de uma oração. Metáfora é a palavra ou expressão utilizada em um sentido incomum, relacionando dois termos. Muito bem, paradoxo é, na verdade, o oposto do que alguém pensa ser verdade. Uma situação que é contrária à intuição comum. A expressão que representa algo através de suas características ou atributos é a perífrase. Cultismo. Esse estilo literário é marcado pelo uso de uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Faz-se uso de jogos de palavras com trocadilhos e silogismos. Silogismo é a forma de raciocínio dedutiva e trocadilho é o uso de expressões semelhantes, mas com diferentes significados, que possibilitam múltiplas interpretações. O cultismo utiliza a descrição alegórica, que é muito figurada, ou seja, faz descrições por meio de sensações e elementos. Por isso, há o constante uso de metáforas exageradas, hiperbólicas, antíteses, hipérbatos, trocadilhos e duplos sentidos. Vejamos um exemplo do estilo cultista.
O trecho do poema a seguir é de Gregório de Matos. O todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo o todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda a parte. Em qualquer parte sempre fica todo. Repare no jogo de palavras feito pelo autor. Apresente também o tema religioso característico do Barroco. Conceptismo. Esse estilo literário ocorre principalmente em forma de prosa. É marcado pelo jogo de ideias e conceitos com um raciocínio lógico e nacionalista, fazendo uso de retóricas. Pode haver também conflitos morais presentes nas obras, com a temática do arrependimento, medo e dúvida. As frases são organizadas com uma ordem rigorosa com objetivo didático. Vejamos um exemplo de uma obra conceptista em prosa. O trecho a seguir faz parte do sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Mister, necessidade de, precisão. Vejamos agora um exemplo em versos. O trecho abaixo é de um poema de Gregório de Matos. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. No Barroco, as frases podem utilizar mecanismos lógicos como a pressuposição, a dedução e a indução. Pressuposição é o processo que permite deduzir fatos não citados a partir de fatos explícitos. É fazer uma suposição, uma hipótese. Exemplo: Sofia parou de comer carne. Este é o fato explícito. Com esta frase, podemos pressupor que Sofia comia carne. Dedução é chegar a uma conclusão utilizando apenas o raciocínio. Parte-se do geral para chegar ao particular. Exemplo: todos que compareceram ao evento são adultos. Aurora compareceu ao evento. Dedução: Aurora é adulta. Indução é observar casos particulares para chegar a hipóteses gerais, ou seja, parte-se do particular para chegar ao geral. Argumentos indutivos não são conclusivos. Exemplo: todas as flores do jardim são perfumadas. Indução: todas as flores são perfumadas. Agora responda a pergunta a seguir. Qual tendência de estilo literário do Barroco se caracteriza pelo uso de uma linguagem rebuscada, culta e extravagante, fazendo uso de jogos de palavras, trocadilhos e silogismos? Cultismo? Conceptismo?
Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. O barroco no Brasil ganhou força entre 1720 e 1750, quando várias academias literárias foram fundadas pelo país. Lembrando que, nas artes plásticas, o barroco só ganhou força no século XVIII. No Brasil, as escolas ainda se limitavam à educação religiosa, e isso se refletia na literatura. Os autores podiam não ser considerados brasileiros. Por exemplo, Padre Antônio Vieira é considerado escritor português, mesmo tendo passado grande parte de sua vida no Brasil. Quem nascia no Brasil estudava em Portugal, como aconteceu com Gregório de Matos, formado em Direito em Coimbra, mas nascido em Salvador. Fique ligado, a obra considerada o marco inicial do barroco brasileiro é Prosopopeia, criada em 1601 por Bento Teixeira. Padre Antônio Vieira. Vieira ficou conhecido por seus sermões e discursos orais com temas religiosos, bíblicos e morais, embora tenha escrito várias cartas e alguns tratados de profecia. Os sermões são a maior criação em prosa na era clássica da literatura portuguesa. Vieira escreveu cerca de 200 sermões. Os sermões falam dos costumes, da política, da literatura, da economia e das guerras, além de assuntos como amor e justiça. Padre Vieira conquistou a antipatia da Inquisição e chegou a ser preso por defender o retorno dos judeus ao território português para combater a crise econômica. Ele também pregava contra os colonos brasileiros que tentavam escravizar os índios. 3 sermões destacam-se. Sermão da Sexagésima. Sexagésima, pelo calendário religioso da época, era o penúltimo domingo antes da Quaresma. Nesse sermão, o padre fala sobre os princípios para a realização de um bom sermão. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Nesse sermão, Vieira critica a escravidão do índio pelos colonos do Maranhão, abordando e atacando a exploração dos pequenos pelos grandes. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Nesse sermão, o padre mostra sua oposição à invasão holandesa na Bahia. Vejamos a seguir alguns trechos dos sermões destacados. Sermão da Sexagésima. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração, e nestes prende e frutifica a palavra divina. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja, e noutras de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e a que mais necessária e importante é a esta terra para a emenda e reforma dos vícios que a corrompem. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Os velhos, as mulheres, os meninos, que não têm forças nem armas com que se defender, morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética.
E os que podem escapar à morte, desterrando-se a terras estranhas, perdem a casa e a pátria. Não fora tanto para sentir, se perdidas fazendas e vidas, se salvara ao menos a honra, mas também esta a passos contados se vai perdendo. Gregório de Matos. O poeta baiano foi o autor de vários poemas que refletiam as tensões espirituais do homem da época do Barroco. Ficou conhecido pela sua irreverência, pelos ataques aos costumes e ainda pela sua língua maldosa, que lhe conseguiu o apelido de Boca do Inferno. Temas como a passagem do tempo, a paixão por uma mulher e a brevidade da vida também foram tratados em seus sonetos. Vejamos a seguir um trecho de um poema de Gregório de Matos. Epigrama. Juízo anatômico dos achaques, que padecia o corpo da República em todos os membros, e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta. Verdade, honra, vergonha. O ataque aos costumes é evidente em todo o poema. A defesa do território brasileiro contra invasores estrangeiros e a preocupação com o comportamento social fizeram com que Vieira e Matos representassem um fator da literatura barroca, o nativismo. Fique ligado. Nativismo é o sentimento de amor nacional, patriota. Essa tendência barroca só existiu no Brasil. Terminamos aqui nossa aula sobre a Escola Literária Barroco. Espero que tenha gostado. Vimos as características barrocas, assim como seus representantes, Aleijadinho, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Vimos suas obras e as figuras de linguagem mais utilizadas nessa escola literária. Aprendemos ainda sobre as duas tendências, cultismo e conceptismo. Aprendemos também sobre mecanismos lógicos. Estude bem e vejo você na próxima aula.